Vamos falar agora da ideia de centro de massa e o que centro de massa tem a ver com colisões e a conservação no momento angular. Bem, vamos considerar agora um sistema com duas partículas, uma com massa m1, outra com massa m2, velocidade v1, v2 e vetores de posição r1 e r2. Muito bem. O momentum linear desse sistema, o momentum linear total do sistema, é a soma das massas, é o produto das massas vezes a velocidade de cada uma das partículas. Tá? Veja que nós podemos escrever o momentum linear dessa forma. Ela é a derivada temporal, ou a taxa de variação temporal, de m1r1 mais m2 vezes r2. Veja que isso é uma massa vezes um vetor posição. Perceba que nós podemos escrever esse somatório como uma massa multiplicado por um único vetor que nós denominamos de vetor do centro de massa. Tá? Se nós tivermos em apenas uma dimensão, nós teremos aqui m1x1 mais m2x2. Então sempre é possível escrever o que está entre parênteses como a massa total, m1 mais m2, vezes a posição da partícula, a posição que nós chamamos de posição do centro de massa. Tá? De fato, a posição, se nós compararmos essa expressão com essa aqui, nós vemos rapidamente que a posição do centro de massa pode ser escrita dessa forma. É a somatória de MI/RI dividido pela massa total. Qual é o significado desse vetor centro de massa? Esse vetor mostra onde fica a posição do centro de massa. No caso do sistema de duas partículas, essa posição vai estar na linha que liga as duas partículas e vai ser um ponto mais próximo da maior massa do sistema. Se as massas forem iguais, né, obviamente a posição do centro de massa é exatamente a meia distância entre elas. Nós podemos generalizar essa definição para um sistema de n partículas. Então, nós podemos demonstrar que para um sistema de n partículas, o centro de massa é o somatório de n termos do tipo mi vezes vetor posição ri dividido pela massa total. Evidentemente, quando nós temos uma distribuição contínua, ou seja, um corpo rígido, nós podemos transformar esse somatório numa integral, mudando onde nós temos mi, nós escrevemos dm, e assim a posição do centro de massa se torna essa integral, 1 sobre a massa total, integral de r vezes dm. Né? E esse dm vai depender de como é a distribuição, se é uma distribuição unidimensional, bidimensional, tridimensional superficial ou tridimensional volumétrica. Né? Mas qual é a importância do centro de massa para o assunto de conservação no momento angular e colisões? Perceba o seguinte, quando nós escrevemos o momentum linear, o momentum linear total pode ser escrito dessa forma. Veja aqui o que acontece numa colisão. O momentum linear se conserva. Né? Veja, se nós fizermos essa derivada, vai aparecer dr centro de massa dt, que é a velocidade do centro de massa. Então, numa colisão qualquer, o que isso significa? A velocidade do centro de massa não muda com a colisão.